Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do SBD Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes que visa levar informação descomplicada para os quatro cantos do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre tecnologias em diabetes, bomba de insulina, monitor contínuo de glicose e, para nos abrilhantar aqui com o conhecimento deles, tem dois convidados super especiais, a doutora Solange Travassos, que é médica, doutora em medicina, especialista em diabetes, também diabética tipo 1 há 36 anos, e o Rafa Ferreira, que conduz as redes sociais diabeticando.oficial, nosso parceiro aqui, que nos ajuda no SBDcast tanto, e que tem diabetes também há 29 anos. Muito bem-vindos, e vamos falar sobre esse tema super importante, né? Tanta coisa bacana, e inclusive sobre a evolução, né, do tratamento do diabetes, notadamente de 30 anos para cá. Bem-vindos, e vamos nessa. Então, a tecnologia no diabetes mudou completamente a vida da pessoa com diabetes, né? As bombas de insulina, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em bomba, mas antes da bomba, a gente teve a monitorização glicêmica. Imagina dar insulina sem você poder medir a glicemia, né? E no início, na história do diabetes, muita gente morreu de hipoglicemia justamente por essa dificuldade em saber onde estava a glicemia, né, para onde ela ia, como ela ia, a influência da medicação, do estresse, do exercício. Então, a gente vive hoje uma era de ouro, né? E a evolução agora ela é muito rápida. Eu uso bombas de insulina desde 2000. Acho que o Rafael e o Fred não usam. O Fred já teve uma experiência com bomba. E as primeiras bombas, o Rafael não, né? As primeiras bombas, elas eram um aparelhinho conectado no corpo, como é ainda hoje, com um reservatório de insulina no seu interior, que você trocava a cânula que liga o equipamento ao seu corpo a cada 3 dias, e tinha um reservatório de insulina ali que ficava 3 dias, naquela época até um pouco mais. E você fazia todas as contas para cálculo de dose de insulina de cabeça e colocava o valor da dose a ser aplicada na bomba. Tinha uma infusão basal que o médico programava, e quando o paciente comia, a glicemia estava alterada, ele botava manualmente a informação. Depois, com a evolução, as bombas passaram a ter uma calculadora de bolos, né, que aí facilitou. O paciente colocava a contagem de carboidrato, colocava o valor da glicemia, e aí a bomba calculava isso. Hoje, para vocês que usam caneta, você já tem aplicativos que fazem esse trabalho, né? E aí, a partir de 2005, a gente começou a ter sensor de medir glicose integrado com a bomba. E aí, isso facilitou o tratamento. E aí, depois disso, a gente começou a ter uma certa automação da bomba conseguir diminuir a infusão quando a pessoa tinha hipoglicemia. Isso evoluiu para diminuir a infusão quando a bomba previa que você ia ter hipoglicemia. E agora a gente está evoluindo para muito mais, né? Eu vou deixar o Rafael falar um pouco. Quando eu falei que o Fred tinha experimentado bomba, ele fez logo assim, que não. Rafa, fala aí, velho. Você nunca experimentou a bomba, né? Gente, primeiramente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou realmente muito feliz. Vou converter a energia do nervosismo para tentar contar um pouquinho da minha experiência. E, pô, eu fiz não, porque eu, por diabético, hoje eu tenho 33 anos, então eu sou diabético desde pequenininho. E desde o primeiro dia que eu tive diabetes, que eu descobri que eu tinha diabetes, eu já tomei insulina. Então, eu acho que a questão, o ritual de tomar insulina, de fazer tudo, faz tão parte da minha vida. E me incomoda tão pouco que eu acabo, talvez, me incomodando um pouco por tentar uma nova tecnologia. Mas assim como a doutora Solange começou falando, né, a gente acredita muito que tecnologia é um dispositivo eletrônico que pode ajudar a nossa vida, e pelo contrário, né, tecnologia é todo o avanço que a gente consiga fazer ali para as pessoas ao nosso meio, que contribua para uma evolução, para que a gente possa fazer algo mais fácil, que antigamente era muito difícil. Então, o nosso corpo humano ele é tão assim, tão complexo e tão completo, que ele faz cálculos matemáticos o tempo todo para várias funções. E a diabetes, de certa forma, ela demanda para a gente essa responsabilidade desse cálculo matemático. E o ser humano, ele, assim,
nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes não são tão matemáticas. A gente age muito por impulso, por emoção. Então, quando a gente tem a tecnologia aliada ao nosso redor, para que, de certa forma, do lado de fora, né, agora, porque do lado de dentro não funciona mais, mas do lado de fora do nosso corpo, um dispositivo possa fazer isso, o ganho é maravilhoso. E aí, assim, eu gosto muito de usar o exemplo de que você para de ser controlado pela diabetes e passa a controlar a diabetes. Aí você tem uma vida... vida... É o segredo, né? É você domar a diabetes para não atrapalhar a tua vida, né? Exatamente. E a tecnologia te dá as ferramentas para você fazer isso, né? Às vezes as pessoas estão assistindo, Fred, e pensam assim, poxa, eu não tenho uma bomba de insulina, não vou conseguir controlar, né? A gente tem 3 diabéticos aqui bem controlados, eu estou na minoria usando bomba. Sim. Mas, assim, eu digo a vocês que eu ficaria bem com qualquer coisa. Se você me der NPH irregular para me cuidar, eu vou dar um jeito. Eu vou me sobrecarregar mais, eu vou ter mais dificuldade, vou ter hipoglicemia com muita frequência, mas eu vou dar o meu jeito, porque eu tenho um conhecimento diferenciado, eu sou médico, eu sou idoso, isso não é a realidade de todo mundo, né? Tanto é que com tudo que a gente tem hoje, muita gente ainda está mal controlada, né? Sim. Mas verdade. Fala aí, Fred, desculpa. Não, quando você falou em tecnologia, né? Eu imagino a tecnologia como um poderoso aliado para que a gente possa melhorar o nosso controle glicêmico. Afinal de contas, a gente fala há algum tempo já em glicada, que é a média da sua glicose nos últimos meses, mas também fala em tempo dentro da meta, né? A faixa-alvo. Então, para que você otimize isso e melhore os seus resultados, a tecnologia é um poderosíssimo aliado, né? Mas não significa também que se você não tiver acesso a essa tecnologia de ponta, que muitas vezes é cara, e cada um sabe a profundidade do seu bolso, que dê para você ter bons resultados também. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma tecnologia hoje assim, né, digamos, mas meu tratamento é bem assim, e dá para ter, pô. Porque a realidade das pessoas não é ter a tecnologia à disposição. Eu tenho muita preocupação com isso, sabe? A gente tem que dizer que é possível, né? E a gente está evoluindo isso até no SUS, a gente está conseguindo ter análogo de insulina no SUS, de ação curta, e vai ter de ação prolongada em breve também, né? Agora, no Tour da Califórnia, que é uma prova grande de ciclismo, são 3 a 7 horas de pedal por dia, vários dias, e teve um time de diabéticos há poucos anos atrás que concluiu essa prova, e é um time de ciclismo muito bom, todos usando sensor e a maioria usando insulinas de ação prolongada e ação rápida com caneta, né? E com resultado muito bom. E cada diabético ele tem que ter o tratamento suficiente para deixar ele bem controlado com pouco risco de complicação. Para alguns, isso vai ser menos complexo. Para outros, vai ser uma bomba de última geração com todos os recursos possíveis, que vai ser a única solução para cada pessoa, né? Doutora Solange, se você me permite, eu fiz uma postagem há um tempo atrás aí na página, onde eu peguei uma folha de sulfite, uma caneta, e aí eu conversando com uma diabética, ela me passou uma folha de caderno onde ela foi anotando as pontas de dedo dela, e aí essas pontas de dedo foram transformadas num gráfico assim, na ponta da caneta, o rótulo de coluna era de glicemia 0 a glicemia 400, que ela me apresentou resultados de 380. E da esquerda para a direita, a linha era da meia-noite à meia-noite. E ali eu mostrei para ela que ela colocando aquelas 10 medições que ela faz durante o dia num gráfico, na caneta, ela tem a mesma função que um monitor de contínuo de glicemia. Com mais trabalho, né? Com muito mais trabalho. É o que eu falei, essa história de eu ficar com NPH irregular, eu vou conseguir. Mas, por exemplo, se eu tivesse um trabalho braçal, se eu tivesse que trabalhar numa obra como pedreira, e assim, eu não ia dar conta, né? Então, quem tem... É muito diferente uma situação de uma profissional liberal, que eu faço os meus horários, que eu paro para comer a hora que eu quiser, entre aspas, né? Então, quanto mais difícil mais difícil é a vida da pessoa, quanto mais é a vida da pessoa, eu acho que mais ela precisa da tecnologia.
né? Para poder ajudar. E a gente precisa caminhar para essa acessibilidade, né? Para cada um ter acesso ao que precisa para chegar na meta de controle sem ter muita complicação. Sim, eu queria perguntar para vocês dois, até para o Fred, que já usou, e até respondendo por que eu falei não. Sei lá, eu acho que isso deve ser a dúvida de muita gente que está nos ouvindo agora. Não incomoda ter aquela pochetezinha com você o tempo todo, gente? Eu acho que isso é um fator... Olha que louco! Isso é um fator determinante para mim imaginar. Pô, mas aí eu vou viver preso num dispositivo, mas talvez isso gere mais liberdade. Eu nunca tentei, doutora. Isso tem que tentar. Não tem como. Eu vou te contar a minha história. Eu coloquei bomba em 2000 porque eu tinha um paciente que ele queria usar bomba. E eu nunca quis usar bomba. Eu sempre tive um bom controle. Só que antes da bomba eu tinha mais hipoglicemia, realmente. Mas, assim, eu nunca quis. Só que aí ele falou para mim, olha, ou você coloca a bomba em mim, ou eu vou colocar nos Estados Unidos. Aí eu consegui uma bomba emprestada para testar por um mês, ainda brinquei, assim, falei, no 31º dia eu te devolvo, e nunca mais tirei. Então, eu acho que o Fred fez uma experiência, mas, assim, o que a gente também tem, naquela época, só tinha NPH irregular, e a gente fazia glicemia com a hemoglucoteste cortando a fita. Então, assim, a comparação, né, a bomba com aquilo daquela época era muito diferente, assim, né? Hoje a gente consegue aproximar mais isso. Mas a evolução das bombas é para ela reduzir a insulina quando você estiver em risco de hipo e aumentar a insulina quando você estiver em risco de hiper. E sem você tomar conhecimento disso. Eu acho que isso que é a grande diferença, né? Porque, assim, vocês, como eu, a gente ainda não desliga, né? A gente está meio que o tempo todo pensando para onde está indo a glicemia. É verdade. E com relação à bomba, eu já testei 2 vezes, velho. Fiz 2 testes. Mas só que o primeiro teste foi, obviamente, tinha uma curiosidade grande, mas foi exatamente quando o Pepeu tinha nascido. Então, imagine, filho em um braço e a bomba no outro. E aí tudo se embolando nos fios. Enfim, não foi o momento que eu estava bom para fazer o teste. Além disso, é importante dizer que a bomba ela é fantástica, porque ela libera microdoses, né? Então permite um afinamento muito grande do tratamento, mas ela não pensa por você. Aliás, ela até pensa algumas coisinhas, mas no geral você precisa fazer a contagem, você precisa ter inteligência para saber utilizar a bomba, estar preparado para utilizar a bomba. Por isso, quando você falou que se tirasse a bomba de você, você conseguiria ter bons resultados, esse é o grande lance, né? É educação em diabetes, é saber o que fazer. Faz toda a diferença. Eu ia ter que ter mais trabalho, talvez eu tivesse que ter horário mais rigoroso para me alimentar, para acordar, né? Mas eu ia me adaptar, porque eu acho que a gente não deve deixar o diabetes atrapalhar a vida da gente, né? E você, com educação, com uma boa saúde emocional, né? A gente consegue isso. Autoconhecimento, né? Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. A pessoa geralmente pensa o que pior pode acontecer, né? Porque, por exemplo, eu utilizo hoje um sensor de monitoramento contínuo. E eu fico. E as pessoas perguntam, pô, mas e se enrosca na parede? Eu falo, vai arrancar, não tem muito o que fazer. Isso é o pior que pode acontecer. Você arrancar e ter perdido o investimento. E com a bomba de insulina, o que pode acontecer Porque isso gera um pouco de medo, tipo, pô, mas eu vou estar lá, e se sair, ela vai me avisar. O que pode para dormir? Olha, mas você, Rafael, você abordou uma coisa assim fundamental. As pessoas tendem na vida a ressaltar os aspectos negativos, não é? E você tem que educar a sua cabeça para não cair nessa armadilha, porque é muito fácil de cair. Então, o que pode acontecer é a bomba dobrar. A pior coisa é a oclusão de cânula, a cânula dobrar dentro do subcutâneo. Ela faz isso aqui. E aí a insulina não passa e muitas vezes a bomba demora a avisar. E até não avisa. Em teoria, reduzir, teve oclusão, ela teria que apitar para você. Oclusão de insulina, mas isso só acontece em poucos casos. Então, você sai de uma glicemia de 80, 100,
em 2, 3 horas para uma glicemia de 400, 500. Então, o paciente ele tem que estar alerta, identificar isso, trocar a cânula imediatamente. Tem insulina disponível em caneta, em seringa, para poder fazer esse ajuste. Isso é a pior coisa que pode acontecer com bomba. É isso, e acontece com todo mundo, assim. É a mesma coisa de você comer e esquecer de tomar insulina, que acontece mesmo que se você não usar bomba, né? É invariável, não tem jeito. A diferença é que, assim, as pessoas que não usam bomba, elas fazem utilização de uma insulina de duração prolongada. Perfeito. E uma insulina de curta duração. Na bomba é só curta duração. Então, você vai fazer uma... muito mais forte, né? Muito rápido. Sobe rápido demais. Então, a gente alerta muito o paciente no início do tratamento. Ele teve uma hiperglicemia que não tem explicação. Depois que você já ajustou tudo, não teve explicação. Ele tem que corrigir aquela glicemia da forma habitual. E se ela não cair, tem alguma coisa errada. Então, tem que trocar tudo, né? Aplica com a caneta e troca o material descartável da bomba. Para quem não conhece a bomba, ela, então, é um equipamento, né, que fica um reservatório de insulina dentro, com um fiozinho que liga no corpo. Existe bomba sem fio, mas a gente não tem no Brasil ainda. Então, um fiozinho que liga no corpo com uma cânula que fica embaixo da pele. Não tem agulha. A agulha é usada só para você inserir aquilo e você retira. Então, essa partezinha que fica embaixo da pele é um canudinho, fininho. É igual você pegar um canudo que você está tomando um refrigerante, diet, ou uma água, ou um suco, né? E aí, aquele canudo dobra, o líquido não vem mais. Então, deixa de entrar insulina na pessoa. E como ela está tomando só uma insulina que dura 2 horas, ou um pouco mais, ela fica como se tivesse sem insulina, né? E passa mal muito rápido. Então, a pessoa tem que estar alertada a saber corrigir esse problema, né? Até porque usar bomba de insulina não elimina a necessidade de você fazer ponta de dedo para verificar sua glicemia, né? A necessidade continua mesmo. A pior coisa, assim, algumas pessoas, eu quero usar uma bomba porque eu não aguento mais furar o meu dedo. Eu quero usar uma bomba porque eu detesto tomar insulina. Não vai dar certo. Né? Existem pré-requisitos, né, para que a pessoa possa se adaptar. E o médico e a equipe multidisciplinar tem que estar atento a isso, né? Só se tem indicação para aquele paciente. Se a pessoa não tiver afim, né, se ela não se dedicar ao tratamento, você tem que trocar o catéter a cada 3 dias. Se passar 3 dias e você não trocar, vai depositando insulina, vai perdendo a barreira que evita infecção, sabe? Se a insulina acabar, se deixar acabar a insulina, acaba em 300 unidades, no máximo, na bomba de insulina. Tem que saber fazer contagem, tem que saber o início da ação, o tempo de ação de insulina. Óbvio que a bomba também permite que ela avisa para você, né? Se ainda tem insulina ativa, você vai aplicar mais mesmo? Ela tem esses avisos que são importantes, inclusive a suspensão que você falou, né? Isso que você falou, só para esclarecer, né? Se eu fiz a glicemia agora, estava alta, eu dei, sei lá, 6 unidades, daqui a 1 hora eu medi de novo, ainda deu alta, eu quero corrigir. A bomba, ela faz essa conta para você. Você pode corrigir com pouco intervalo, que ela reduz o que tem de insulina ativa. Então, você não precisa deixar de fazer a correção. Tá? Então, toda a glicemia você pode jogar na bomba e ela toma a decisão por você. Agora, isso das bombas conseguirem, né, funcionar como um pâncreas artificial e que aumenta e diminui a insulina conforme a necessidade, é fantástico. Você não precisa pensar nisso. E a gente está caminhando para isso, né? E eu li outro dia o tanto de decisões que nós que temos diabetes temos que tomar ao longo do dia, né? Então, quando você reduz isso, tira um pouquinho do peso, né? Pouquinho, eu acho que tira muito do peso. Acho que aí eu vou correr 20 quilômetros, tranquilo. Será que daqui 10, sei lá, eu espero que menos, né? Mas estou imaginando assim, uma projeção média, daqui 10 anos, sei lá, nasceu com diabetes, já tira o pâncreas, põe o pâncreas robotezinho, fecha, aí já põe um reloginho assim no pulso, já vem de fábrica. E resolveu, pronto, a gente vai resolver, né? A tecnologia é exponencial, né? Mas, Rafael, muito mais rápido. Assim, uma brincadeira, claro, mas... Não, mas eu acho que assim, olha, eu fiquei diabética na década de 80 e já se falava que em 5 anos ia ter a cura do diabetes. Mas é diferente, o momento que a gente está vivendo é completamente diferente. A gente nunca esteve tão perto.
Você tem vários centros de pesquisa com linhas diferentes de investigação buscando a cura. E todos eles querem ser os primeiros a descobrir a cura. Então, eu acho que a gente está num momento muito favorável. Eu acredito, eu sou muito otimista, eu acho que a cura vai chegar. Né? Não dá para botar uma data, ou então uma solução tecnológica, que não é propriamente uma cura. O problema é tornar isso acessível para a maior parte da população, né? Isso que é uma coisa que dói, assim, isso me incomoda muito, essa diferença. Por isso que eu acho que quando a gente fala em tecnologia, em soluções, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a realidade das pessoas é muito diferente. Eu me lembrei que essa semana, né, a gente comemorou, né, 100 anos da descoberta da insulina. E é muito pouco tempo, gente. Se imaginar que há 100 anos atrás não existia insulina para as pessoas com diabetes. Então, de fato, era uma sentença de morte. A pessoa descobria ter diabetes ali e ela definhava até que ela pudesse descobrir, né, ter diabetes. E a evolução é muito grande, principalmente nos últimos 30 anos, né? E eu tenho diabetes há 11 anos só. O Rafa tem a 29, você tem a 36. Vocês acompanharam muito mais essa evolução, né? Eu acho que a tecnologia também está conectada com isso, né? O quanto que nossa felicidade... Outro dia eu estava vendo um papo, o quanto a felicidade que foi os análogos de insulina rápida, né? Porque antes só existia a insulina mais prolongada, e depois chegou a rápida, e você podia pensar em contagem de carboidrato, comer o que você quisesse com mais liberdade. Isso deve ter sido uma evolução absurda, né? Com a regular, essa recomendação que você tem que esperar 40 minutos para comer, você imagina hoje em dia, você toma uma insulina agora, aí você entra no Twitter, muitos diabéticos jovens, né? Entra no WhatsApp, alguém te liga, começa a jogar uma coisa, você esquece. Você vai fazer hipoglicemia, você perde esse tempo, ninguém faz isso na prática. Só as mães, né? As mães fazem para os filhos, mas no geral, melhorou demais. Agora, recomendo fortemente isso que você falou, Fred. Eu recomendo fortemente a quem tem diabetes, quem tem parente com diabetes, que vá ler, estudar sobre a história da insulina. A história da insulina se confunde com a história da medicina. Várias descobertas, vários prêmios Nobel, né? Então, assim, eu acho que você vai... Se você está com dificuldade de aceitar, quando você lê sobre a história da medicina, você vai ver que você está numa situação muito privilegiada. Muito privilegiada mesmo. E como você falou, né, tem vários estudos que apontam para o caminho de busca da cura do diabetes, mas a gente sabe que é um caminho complexo, não é tão simples, né, notadamente do diabetes tipo 1, mas que a tecnologia está aí para ajudar, né? E tem tanta coisa nova surgindo, tanta coisa bacana, que a gente tem que ficar atento o tempo todo e perceber aquilo que faz sentido para a gente. Às vezes uma tecnologia não faz, mas a outra faz, né? Uma relacionada à aplicação de insulina, outra relacionada à medição da glicose. Tem que buscar conhecimento, né? E não se acomodar. Uma coisa que acontece muito no diabetes tipo 2, mas no tipo 1 também, é a pessoa achar, eu tenho diabetes, então eu vou ter um problema na vista. Eu vou ter um problema de sensibilidade no meu pé. Isso é muita realidade do diabetes tipo 2. Somente quando tem na família casos que evoluíram mal, a pessoa acha que ela entrou na fila para ter uma evolução semelhante a alguém que ela já conhece, que ela viu acontecer. Isso não é verdade. A pessoa com diabetes, ela pode escrever o futuro dela, né? E assim, muitas vezes o diabetes é uma oportunidade para melhorar a saúde daquela pessoa e da família toda. Conheço muita gente que estava com um ritmo de alimentação, de estresse, sem atividade física, que através do diagnóstico de diabetes repensou a vida da família, né? Então, é aquilo que o Rafael falou, a gente não pode valorizar o aspecto negativo das coisas, a gente tem que pensar no positivo, né? E a diabetes faz com que você beba água, com que você coma bem, com que você faça exercício, com que você se conecte com pessoas que podem fazer essas mesmas coisas que também são boas, que você vá no médico. Então, assim, eu até pergunto para alguns diabéticos, tem certeza que a diabetes trouxe algo ruim? Ela não te trouxe uma baita de uma oportunidade?
E aí você descobre, né, que você pode ter uma vida muito mais saudável do que pessoas sem diabetes. E que a diabetes não é um fator, um filtro, pelo contrário, é uma oportunidade. Eu gosto bastante de falar sobre isso. E a tecnologia vem para isso, né? Para poder te dar a possibilidade, por exemplo, hoje com o monitor contínuo de glicemia, de você conseguir ver durante um dia, sei lá, 1.400 medições de glicemia. Quem aqui que está ouvindo a gente, se você faz isso, manda uma mensagem lá que a gente quer ver uma foto do seu dedo regador. Fazer 1.400 medições de dedo por dia, não tem condição, vai ficar de 5 minutos furando o dedo. Não tem condições. Não, então, o problema é pensar nisso. Sim, exatamente. Imagina você saber que furar o dedo é puro. O problema é você não poder se desligar dessa preocupação. Exatamente. Isso é muito chato. Até na atividade física. Pensou? A cada 5 minutos, Fredão? E aí? Não ia dar. Não, olha, não dá tempo de tomar água de coco, meu? Pensou? Não, peraí, não ia dar certo esse negócio. Mas teve um estudo no Congresso Americano agora de diabetes, porque a atividade física ela pode baixar a glicemia, ela pode subir a glicemia e ela pode baixar tardiamente a glicemia. Né? Então, eles fizeram um estudo e eles compararam você reduzir a insulina antes, você suplementar e você suplementar em caso de necessidade. Então, eles mediram com um sensor de monitorização intermitente e mediram a glicemia capilar cada 7 minutos durante uma atividade física de 45 minutos numa bicicleta. E aí eles viram que a melhor estratégia foi comer 2 horas antes, aplicar a insulina normal, e na hora do exercício, se a glicemia chegasse em torno de 126, você suplementava com líquido ou gel contendo glicose e frutose, 15 a 30 gramas. Comparado com o pessoal que reduziu insulina antes, e com o pessoal que não fez nenhuma mudança na insulina antes do exercício, esse grupo que suplementou assim não teve nenhuma hipoglicemia. O que reduziu a insulina teve tanto hipoglicemia quanto hiperglicemia. E a quantidade de hipoglicemia foi igualzinha do grupo que não reduziu a insulina. Ou seja, mas como é que vai ser? Você vai fazer exercício medindo a glicose de 7 em 7 minutos? Não tem como. Né? Então, isso é possível pela tecnologia, pelo avanço tecnológico. Então, você fica lá com um sensor que te avisa, você está fazendo exercício, quando a sua glicose chegar naquele limite, você faz a suplementação. Aí, beleza. Né? E os monitores também, eles são fundamentais para que você tenha informação, né? Quanto mais informação você consegue extrair, quanto mais você se conhece, mais você consegue levar a informação para o seu médico. E isso, para mim, é a chave para você ter um tratamento afinadinho. E a nutricionista também, para que eles consigam individualizar o tratamento. E a gente fala tanto em individualidade e precisa disso, você precisa dominar. Você vai individualizar o quê? Pois é. E às vezes a gente joga pro médico, né? Para que ele tire da cabeça dele o que tem que melhorar no tratamento. Se você não levar as informações, e mais, levar as informações certas, né? Porque, principalmente no início, você tende a maquiar o mapa de glicemias, né? Você tá ali, achou uma glicemia alta, bota ali uma boa, e na verdade você tá mais se enganando do que propriamente enganando o médico, né? A gente tem que ser verdadeiro. Eu trabalho com download de glicosímetro no consultório há mais de 20 anos. Eu sempre tive dificuldade de anotar, essa disciplina de anotar e tal. Então, eu trouxe de fora e faço isso há muito tempo. Só o fato de você mostrar esses dados, os aparelhos que tem no mercado hoje, a maioria tem essa possibilidade de você baixar os dados para o computador. Só o fato de você analisar esses dados durante a consulta ou sozinho em casa, você vai perceber coisas que você não fazia nem ideia que estavam acontecendo. Né? Então, isso é fundamental. Eu atendi essa semana uma senhora que abriu diabetes tipo 1, pasmem, com 79 anos de idade, e ela está bem controlada, e eu insisti para ela botar um monitor contínuo, né? Um monitor de glicemia intersticial intermitente, na realidade. Ela precisa escanear para ver o resultado. Uhum. E aí, ela colocou, usou 2 sensores, aí demorou um tempo para voltar na consulta, e voltou na consulta e reclamou que ela ficou muito nervosa, que ela ficava olhando o tempo todo. Na realidade, ela estava olhando umas 30 vezes por dia, realmente nervosa, olhando o tempo todo. A senhora, hoje em dia, ela tem 81 anos. Uhum.
E aí, eu expliquei, né, que no início isso é comum, que a pessoa fica mesmo, é uma novidade, aí ela fica olhando aquilo o tempo todo, mas com o tempo há uma adaptação, você vai aprendendo a entender. E mostrei para ela o resultado da glicemia dela, do primeiro sensor. Ela estava 35% no alvo, no primeiro sensor. No segundo sensor, ela já passou para 75% no alvo sem eu mudar nada. Caramba, muito Porque bom, né? o que acontece? Ela tem medo de hipoglicemia, então ela tem uma dose X, até entendo, né? Tem uma dose X de insulina, só que ela antes fazia teste, no dedinho ela fazia 7, 8 testes por dia. Medo de hipoglicemia mesmo. E nunca teve uma hipo. Mas Nunca tem... teve? Não, por isso que ela tem medo, né? A gente tem nunca medo teve uma hipo, mas ela é uma idosa, ela não deve ter hipo mesmo. A gente tem até uma meta mais flexível. Mas aí, quando eu mostrei na consulta para ela e para a filha dela, que ela aumentou o tempo no alvo, só dela ter um equipamento que permitia ela ver que ela não estava em risco de hipo, né? Ela aumentou a beça o tempo no alvo. Aí ela já considerou voltar a usar. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser bem utilizada, né? Porque se eu não faço esse download, não perco esse tempo de educar, de explicar como é que funciona, que é ruim ela ficar olhando com um intervalo muito curtinho, que ela vai ficar confusa com essa informação, que a gente precisa ter uma certa regra na hora de analisar esses dados, sabe? E ela saiu da consulta, doutora, realmente eu vou colocar, né? Então, eu acho que, assim, a tecnologia ela precisa ser aliada a um processo de educação, né? A educação acaba sendo a salvadora da pátria, né? Porque com a educação... Eu, como experiência pessoal, eu comecei a utilizar um monitoramento de glicose, né? A doutora Solange comentou que a paciente dela utilizou um intermitente, que é onde você precisa ficar escaneando. Eu utilizei um flash, que é onde ele manda as informações para mim, para que eu não precise ficar escaneando. E o que eu consegui resolver? Ao longo dos 15 primeiros dias, o meu fenômeno do alvorecer. Então, eu tinha uma percepção de que minha glicemia era muito mais alta pela manhã do que a glicemia que eu havia ter me deitado. Eu já tinha feito a minha última refeição há 2, 3, 4 horas, não havia mais nenhum tipo de influência de gordura, de proteína, de carboidrato, de nada no meu corpo. Aí eu comecei a pensar, será que a água está subindo a minha glicemia? Porque eu tomo água antes de dormir. São os seus hormônios. Acabei descobrindo que são os meus hormônios. E como eu comecei a ver isso, de manhã vendo que quando, para mim, é entre 4h30 e 5 horas, a glicemia sobe. E aí o que eu precisei fazer? Levar isso para minha médica. Ela fez assim como a doutora Solange, analisamos, fizemos alguns ajustes das minhas doses de insulina, tanto em quantidade quanto em horário, e eu não tenho mais um fenômeno do alvorecer agressivo. Eu hoje durmo com a minha glicemia 80, 90, tranquilamente, e o máximo que eu sei que vai acontecer de manhã é eu acordar com ela 105, aí ela sobe um pouquinho para 110, mas aí eu já tomei uma insulina de correção para tomar café, ela já volta ao normal, e agora, por exemplo, está 122, sabe? É algo que você, a hora que você controla a diabetes, ela fica muito mais fácil, ela não te controla, né? E aí melhorou a qualidade de vida. Olha que coisa legal que você falou, né? Isso do fenômeno do alvorecer, ele é muito comum de acontecer, né? E muitas vezes ele não é identificado exatamente o que está acontecendo, porque ela sobe a partir de um certo horário. Sim. Né? Você não fica a noite toda com a glicemia alta. Então, a solução não é simplesmente aumentar a insulina basal, você tem que considerar várias outras coisas. Quando a gente usa a monitorização contínua, na minha experiência e de outros colegas, o mais resulta dessa análise é a redução de insulina basal, né? Então, assim, em geral, as pessoas tomam muita insulina, aquela insulina que você toma uma vez ao dia, ou 2 vezes, aquela insulina de ação prolongada, né? Em geral, no Brasil, as pessoas usam doses muito elevadas. Então, você analisar esse perfil de glicemia, ele ajuda muito a entender o que está acontecendo e ajustar.
Então, é muito importante essa análise, senão você não consegue resolver, você fica no erro, você fica no mesmo erro anos, às vezes. Porque você não sabe se é insulina, se é exercício, se é a comida, o que tá me fazendo isso? Esse fenômeno do alvorecer, em geral, as pessoas têm ele, é uma característica daquela pessoa. Então, você tem isso há muito tempo, você só foi descobrir agora. Exatamente. Olha só quanto tempo a gente perde, né? Você podendo usar um recurso desse que te dá muitas glicemias, né? Uma informação de muitas glicemias durante o dia, ajuda muito. Eu tenho N vezes no diabetes tipo 2, principalmente, que eu não precisei mudar uma vírgula da prescrição. Foi só a pessoa ver, entender o que estava acontecendo, perceber que determinados alimentos pioram muito a glicemia, sabe? É uma ferramenta incrível isso. E, de novo, né? O mais claro para mim é a tecnologia é um instrumento para que possa melhorar algo que já existe dentro de você, que é o conhecimento, que é o afinamento do seu tratamento. Ele, de per si, ele não vai ser a salvação para nada. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e consiga utilizar da melhor forma. 3 aspectos aqui para a gente já conduzir o nosso episódio para o fim, e que me lembrei na fala de vocês. Tem uma tecnologia também que a gente falou um pouquinho dela, que são os aplicativos, né? Muitas vezes gratuitos, que nos ajudam na contagem de carboidratos, a gente dizer quanto que está a glicemia, não precisa fazer mais talvez aquele mapa na mão, assim, né? Coloca a informação dentro do aplicativo, que hora você fez exercício, o que é que você está comendo, e muitas vezes conversa com o médico consegue ver em tempo real, né? Então, isso é super importante, baixar um aplicativo no celular e utilizá-lo da melhor forma possível. Primeiro aspecto. O segundo, diferença que os monitores contínuos têm, porque são glicoses diferentes, né? Um é ponta de dedo e outro é o líquido intersticial. É importante que a gente tenha noção, e muita gente se estressa com isso, muita gente fala que se você não tiver a clareza de que quanto mais estável tiver, que são momentos diferentes de glicose, e aí queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Mas você vai conseguir utilizar da melhor forma esse instrumento, e depois manda um recado aí do que vocês, em resumo, do que é que vocês acham de tecnologia para a gente mandar bala. Tá com vocês. Eu acho que esses sensores, eles estão medindo, como você falou, o líquido entre as células. E na medição do dedinho a gente mede o sangue capilar. São compartimentos diferentes, eles têm dinâmicas diferentes. Então, quando você está muito tempo sem comer, eles são mais próximos. Quando você está no período que a glicemia está variando rápido, né, ou durante a atividade física, ou após uma alimentação, pode ter uma diferença maior. Então, você pode pensar numa montanha russa, o carrinho da frente é a glicemia capilar, do dedinho. E o último carrinho é a glicemia do interstício. Então, ela vai estar sempre um pouco atrasada. Na atividade física, isso muda um pouco. Então, uma recomendação importante isso está, inclusive, na bula desses equipamentos. Glicemias muito altas, glicemias baixas, glicemias que não estão batendo com o que você está esperando, precisa medir no dedo. Eu gosto de recomendar aos meus pacientes a não abandonarem a glicemia capilar. De vez em quando você tem que checar, porque muitas vezes o sensor se desloca do subcutâneo e você não percebe. Então, ele passa a medir muito abaixo do real, sabe? Então, tem várias situações. O sensor pode estar ruim, ele pode ter sido exposto a uma temperatura muito elevada no transporte. Então, você tem que entrar em contato com o fabricante que eles substituem, né? Então, assim, a tecnologia falha, né? Computador não pifa, a gente não fica sem internet, né? Então, qualquer tecnologia pode falhar. Então, você tem que estar vigilante para não ser pego de surpresa e levar uma rasteira aí, né? Não sei se o Rafael quer complementar. Eu acho que é isso. Eu observo bastante isso, que nem como a doutora falou. Ao longo de 29 anos de glicemia, de diabetes, eu já sei bem fisicamente quais são todas as sensações que englobam uma diabetes alta e uma diabetes baixa, uma glicemia alta e uma glicemia baixa. Mas mesmo assim eu ainda confiro sempre na ponta de dedo. Eu também passo bastante. Eu prefiro acertar
do que corrigir uma glicemia e aí depois ter que corrigir uma hipo, que pode virar uma hiper. Eu sempre penso que quando o meu não é muito mais claro que o meu sim, ou quando o meu sim é muito mais claro que o meu não, fica muito mais fácil para mim. Então, não tem jeito, né? Só para esclarecer as pessoas, a gente tem 2 tipos de monitorização de glicose no líquido entre as células, né? Uma, geralmente associada às bombas e outros dispositivos, que a gente tem a oportunidade de dizer para o sensor se ele está certo ou se está errado. Você calibra o sensor. Então, você mede no dedo, bota aquela informação no dedo para dizer se está compatível, né? Se tiver muito diferente, o sensor ele tem a chance de corrigir para a glicemia do dedo. Tem outros dispositivos no mercado que eles vêm com uma calibração de fábrica. Então, você não pode fazer essa alteração, né, do valor do sensor. Então, é importante você estar comparando e vendo se o que você está usando está com qualidade boa, se está funcionando direito, se o sensor não saiu do lugar e você não percebeu. Então, a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela tem que ser usada com cuidado, com responsabilidade e com orientação de alguém que entenda disso também. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo papo de hoje. Eu sei que o tema é super grande, né, para a gente esgotar em um podcast só, mas a ideia aqui foi, primeiro, mostrar que existem uma série de tecnologias a nosso favor, que a tecnologia não é uma fórmula mágica, mas sim um instrumento para que a gente possa melhorar o nosso controle, que ainda que você não tenha acesso a alguma tecnologia, né, eletrônica, enfim, dá para você ter um controle bacana, com mais dificuldade, é verdade, mas dá para você ter também. E o mais importante, conhecimento, educação em diabetes, autoconhecimento, se conectar com bons profissionais para que você possa entender todos os conceitos e a complexidade que é viver com diabetes. Rafa, obrigado pelo seu tempo. Doutora Solange, obrigado pelo seu tempo também. Se quiserem dar um recado final aí. E, enfim, muito obrigado pelo nosso papo aqui. Ricardo, final bem rapidinho, assim, se você não está conseguindo atingir a meta de tratamento, saiba que existem outras soluções e aí você corra atrás, né? Vai atrás e vê como é que você faz para melhorar. Não fica passivo na doença, não. Vai atrás de resolver. Dá o teu jeito. É isso, galera. Fredão, doutora, muito obrigado. Eu acho que mais importante do que qualquer conhecimento, tecnologia, disruptividade e tudo mais é ter as manhas. Então, é sua vida, é sua glicemia, sua diabetes. Faça o melhor possível. Busque as pessoas que já estão fazendo isso. Questione-as. Procura a gente aí, eu, Fred, doutora Solange, vem conversar com a gente, pergunta o que a gente já está fazendo, porque isso pode gerar muitos exemplos, e aí você conversa com o seu médico, entende a sua glicemia, e aí com o auxílio da tecnologia, você vai passar a controlar a diabetes, ao invés da diabetes controlar você. Valeu, galera, grande abraço. Valeu. Rafa, com sua fala aí, eu queria encerrar com uma sacada, que é um conceito de excelência, né? Qual que é um dos conceitos de excelência? Faça o melhor com as condições que você tem agora, até que você tenha condições melhores de fazer algo ainda melhor. Então, para encerrar com chave de ouro aqui esse podcast, galera, faz o melhor com o que você pode agora, até que você tenha condições melhores. Beleza? Um grande beijo e até o próximo SBD Cash. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.